Aliás, no movimento grego que inventou a democracia, o negócio não é no mundo ideal. No movimento grego, onde foi pensado esse sistema, ele era tão pensado para ser dessa forma, em que o representante que vai representando meus interesses, que era feito por sorteio. A representação que ia para Atenas, para Astu, né, a cidade de Atenas em sentido próprio, era a gente juntava aqui, ó, de nós, quem vai? Quem quer ir? Levantava a mão e a gente sorteava quem queria ir. Porque no final das contas ele estava indo para representar o interesse desse grupo, desse bairro. Era assim que funcionava a democracia ateniense. Tá? Então, era possível funcionar assim? Era possível funcionar assim. Era possível. Mas tem um pequeno detalhe no nosso sistema que distorce o funcionamento dessa forma, que é o dinheiro. Né? Tem um negócio difícil nesse meio de campo, que é o dinheiro. A capacidade de chegar aos ouvidos da pessoa, de ser conhecido, de tomar voto, de ser eleito, ela é medida pelo desconhecimento geral, pela desconexão disso que eu estou dizendo, né? Que devia ter esses intermédios para o meu desejo chegar lá na ponta, e o fato de que quem vai eleito é que tem mais capacidade financeira. Capacidade financeira. O modo que é montado o nosso sistema, inclusive ele perpetua sistemas de poder já estabelecidos. Não na maldade, a ideia é mais ou menos o seguinte: se eu já tenho 5 representantes, eu vou ter mais dinheiro para minha eleição. Aí se eu já tenho mais 5, eu tenho um partido com 5 e tenho um partido com 1, esse aqui vai ter mais dinheiro para eleição. Ele se mantém no poder. É uma distribuição complicada. A solução também é difícil. Se eu tentar distribuir, se eu colocar qualquer um que tem um partido vai receber a mesma coisa, vai começar a pipocar partido para tudo quanto é coisa para receber dinheiro. Então a gente tem temas difíceis relacionados a isso. Mas a intervenção do dinheiro, sobretudo numa esfera maior, quando a gente está falando de Câmara dos Deputados e Senado Federal, tem máquinas partidárias que estão colocadas, e essas máquinas partidárias elas se perpetuam no poder. Nesse sistema que teve uma pequena reforma, que aceita a federação, eu não acho que é um mau negócio, não, tá? Porque tem galera que pertence mais ou menos a um campo ideológico, que não vai votar junto, mas representa um campo ideológico. Essa ideia de ter federação é tipo assim, o PV junto com o partido, com a rede, etc. E tal. Pô, foi um cara da rede, foi um cara do PV, é mais ou menos um campo de ideias. É claro que é mais ou menos um campo de ideias. Você não vota só no sujeito, você está votando naquele campo de ideias. Então você está dizendo assim para o país, ó, mais ou menos esse campo de ideias está indo para lá. Mas ainda está distante. Ainda está distante. Ainda está distante. O ideal, na minha visão, é que a participação fosse assim mesmo. Eu quero eleger um cara, ou caras, ou grupos, que se preocupam e que darão vazão pro interesse da minha categoria. Porque aí eu consigo que escutarão a minha categoria, que descerão para ouvir quando tiver uma assembleia dos professores, vai ter deputado que vai querer estar lá, ouvindo o que os professores estão reclamando, para fazer esse meio de campo ao qual eu me referia. Agora, isso só é possível de funcionar se as pessoas entenderem que política é participação, tá ligado? Política é participação. Eu não faço a eleição do meu sindicato, por exemplo, para eles tocarem o barco tudo e eu lavar as minhas mãos. Isso só funciona na medida em que eu acho que eu tenho algum canal de mandar demandas para o sindicato através dos representantes sindicais. Entenderam? Que eu tenho como, de alguma forma, ter meios de mandar a minha demanda individual para uma esfera coletiva. Se eu não posso mandar a minha demanda individual para uma esfera coletiva, ainda que em degraus, aí a gente tá brincando de democracia, né? E aí surge o YouTube. Porra, se eu não consigo fazer isso através da minha esfera sindical, o que eu faço? Eu corto o caminho pelo YouTube, não é isso? Entenderam? Se eu não consigo fazer essa demanda pelo órgão sindical, que vai para as vias competentes, etc. e tal, eu faço o quê? Eu venho aqui na internet.
vou tentar tirar a voto desses caras gritando aqui na internet. É um corte de caminho. Então, se eu tenho 1 milhão de inscritos, puta merda, olha o tamanho de estrago que eu posso fazer. Né? Eu venho aqui na internet e falo, ó, o jeito, eu acho que é assim. E aí eu vou convencer 1 milhão de pessoas para deixarem de votar nesse cara se esse cara não fizer assim. É daí que surgiu o MBL, né? Aí surgiu o MBL. Aí eu começo a ser um representante por si só. Eu estou na mesma esfera de representação midiática que o deputado, né? Eu vou tirar o deputado ou vou ser o deputado no lugar dele se eu estou dizendo, olha, esses deputados nenhum funciona, vote em mim, porque quando eu chegar lá eu vou fazer. Aí, puta merda, é sabor política, né? Sabor política. Então eu não preciso mais organizar a minha categoria. Eu posso vir aqui na internet e representar a categoria, não é? Eu posso vir aqui na internet e falar, eu falo pelos professores de Brasília, exatamente como eu estou fazendo agora. Aí é foda, né? Aí é foda, né? Aí é foda. Porque o jeito certo de fazer é eu ir falando com os meus colegas professores, para os colegas professores falarem com o sindicato se articular e na próxima demanda que ele for fazer paralisação, puxar essa como a principal. E aí, puxando essa principal, chegar num deputado e o deputado, só que aí a internet a gente corta o caminho, né? Aí eu venho aqui e falo, eu represento os professores do DF. Não represento não, querido. Eu dou a minha opinião pessoal, né? Eu dou a minha opinião pessoal. Tudo que eu falei aqui não representa a categoria dos professores, representa a minha opinião pessoal. Aí vocês podem olhar isso e falar, sim, mas Pedro, você representa muito bem a categoria dos professores, então votem em mim. Né? Votem em mim que eu vou chegar lá e vou mostrar, vou fazer e vou acontecer. Puta merda, né? Substituir a classe, né? Substituir a classe, né? Tem toda uma categoria e eu vim aqui, mostrei que eu sou mais simpático, que eu falo melhor, que não sei o quê. Substituir a classe. Pedro Ivo 2032, né? Puta merda, né? Que bosta. Que bosta. Então, eu acho que a internet criou um problema para a democracia e não o contrário. Porque aqui a gente consegue fazer o BBB da política, né? A gente consegue fazer o BBB da política. O cara que fala melhor, o cara que é mais sagaz, etc e tal, o slogan mais... Aí a gente substitui a classe, né? A gente substitui a categoria. É difícil. É difícil. É difícil. É chato. A internet mudou o jogo, né? A internet mudou o jogo. Eu também acho que no final das contas a gente deveria, em algum momento, tá? Em algum momento, a gente deveria, de verdade, de coração, de amizade, regular a internet, né? Em algum momento a gente devia regular a internet, né? Mas ainda assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso tudo que eu estou reclamando, que a internet abriu para possibilidade, ela só existe enquanto possibilidade porque essas outras instâncias não estão funcionando. Porque se nas outras instâncias estivessem funcionando, não tinha espaço para a internet preencher o vácuo, sacou? Não tinha espaço para a internet preencher o vácuo. Se essas instâncias estivessem funcionando, se elas estivessem mandando as demandas e as demandas estivessem sendo atendidas, o cara que vem na internet, eu acho, eu penso, ele só ia achar e pensar, sacou? Ele só ia achar e pensar. Então o problema não está exatamente na internet, né? Agora, como a gente reconstitui esses caminhos? Sei lá, porra. Vocês acham que eu vim dar solução de alguma merda? Pensa você, porra. Pensa você, depois você me conta.